Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre homens e mulheres, ok? Homem e mulher são diferentes, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre essas diferenças, porque quanto mais você se conhece, melhor você se administra. Então, quanto mais homens e mulheres se conhecerem, inclusive suas diferenças, melhor vai ser o relacionamento, ok? Que não se restringem às diferenças físicas, como a gente vai estar vendo hoje. Vamos lá. Vou começar falando aqui da diferença entre homem e mulher no que diz respeito à fala. Então vamos lá. Por que as mulheres falam mais do que os homens? Na mulher, a região cerebral responsável pela fala é mais ativa que no homem. Isso é comprovado pelo exame de ressonância magnética no cérebro. Por ter mais capacidade de falar do que o homem, a mulher acaba usando integralmente essa capacidade e falando mais mesmo. Outra pergunta: por que as mulheres, quando chegam em casa depois do trabalho, ainda querem conversar? Elas produzem de 6 a 8 mil palavras por dia, enquanto os homens produzem de 2 a 4 mil palavras. Eles, ao chegar em casa, tendem a ficar quietos, porque já falaram o suficiente e precisam recuperar-se, enquanto as mulheres ainda têm muitas palavras para dizer. Em consequência disso, no final de um dia de trabalho, o casal entra em conflito. Ele quer ficar quieto e ela quer falar. Qual é a função da fala no homem e na mulher? Os homens falam para comunicar fatos, enquanto as mulheres falam para se relacionar. Agora, é bom fazer 2 esclarecimentos que podem evitar brigas. Primeiro, quando a mulher pergunta ao homem se ele não tem o que dizer, está querendo se relacionar e não fazendo cobranças. Complicado, não? Segundo, quando o homem está calado, isso não significa que não queira se relacionar, mas apenas que quer ficar calado. Simples, não? Quando eu falo aqui se relacionar, não estou me referindo aqui a fazer sexo, a ter uma relação sexual, ok? Estou falando a se relacionar, né? Interagir, conversar, ok? Bom, gente, agora eu vou falar aí de algumas diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito à audição. Vamos lá. Porque o homem estressado pede para a mulher parar de falar. O homem estressado quer silêncio. Ele precisa se concentrar na solução de seus problemas e falar só aumenta o estresse. Nesse momento, qualquer estímulo externo, principalmente uma mulher que fica falando muito, atrapalha a concentração do homem. Mesmo que ele diga algo como, me deixa quieto, eu não quero falar, isso não significa que deseja brigar, mas apenas que quer silêncio ao redor. É só a mulher imaginar que o homem está com a arma apontada para uma importante caça, ao mesmo tempo que um papagaio pendurado na orelha dele insiste em lhe falar e pedir que responda. É briga na certa. Depois que ele abate o problema, aí sim, volta a ouvir. Portanto, gente, é o que a gente fala, é quando o homem está na caverna. Então, nesses momentos é melhor deixar ele quieto. Isso não significa que em outro momento você possa, né, e até deva estar conversando. Lembrando que todo comportamento é útil dependendo do contexto. Dependendo do contexto, você chega e conversa com a pessoa. Dependendo do contexto, você deixa a pessoa quieta, dá um tempo para conversar no momento mais oportuno. Vamos lá. Por que a mulher estressada precisa falar mesmo que não seja ouvida? Gente, olha aí que diferença, né, entre homem e mulher. Completamente diferente. Então, por que a mulher estressada, ao contrário do homem, precisa falar mesmo que não seja ouvida? A mulher se alivia do estresse conforme deixa as palavras saírem pela boca. É como se ela precisasse descarregar as palavras, evitando que se acumulem na mente e acabem causando uma explosão. Uma mulher estressada precisa falar mesmo que aparentemente não seja ouvida. É isso que o homem não entende. Como a mulher confidencia um problema para a amiga e esta, em vez de lhe responder, a interrompe e conta o seu próprio problema. Parece que uma não ouviu a outra, mas mesmo assim as duas ficam aliviadas. Quando se abre com um amigo sobre algum problema, o homem se comunica de forma ordenada. Ele pergunta o que o amigo acha do problema e ouve a resposta em silêncio. Por que o homem não escuta quando está fazendo alguma coisa?
porque desenvolveu seu cérebro para atingir alvos móveis, isto é, caçar. A precisão para atingir a presa exige alto grau de concentração. Em compensação, quando o homem está concentrado, suas outras capacidades ficam fora do ar. Se ele está lendo, não consegue ouvir. Se está ouvindo, não consegue ler. Sua hiperconcentração é consequência do hiperdesenvolvimento do ato de focalizar, atingir e abater sua caça. É como se ele formasse uma espécie de túnel entre seus olhos e a caça, eliminando os demais estímulos ao redor. Assim, sua capacidade visual e espacial é mais desenvolvida que a das mulheres. Pô, gente, é por isso que às vezes, né, a mulher pede para o homem tomar conta do filho e a televisão está ligada, aí ele foca na televisão e esquece do filho, né? O que está errado aí? Porque o homem está focando na coisa errada, né? Então, o ideal é ele estar focando no filho. Tá? Então, essa dificuldade dele de focar várias coisas ao mesmo tempo, o que para mulheres já é bem mais fácil. Tá? Gente, homens, não estou dizendo aqui que o homem, de maneira nenhuma, eu estou dizendo que o homem não deva, né, olhar o filho. Né? Isso é algo que precisa ser mudado. Como a gente falou, o homem está em evolução, tá? E a mulher também. Então, há um tempo atrás, a mulher não trabalhava, não ajudava nas despesas em casa. Tá? Da mesma forma, um tempo atrás o homem não ajudava na criação dos filhos, mas hoje mudou. Tá? Hoje a mulher ajuda nas despesas de casa e o homem também ajuda a criar filhos, ajuda a fazer feira, ajuda a lavar louça. Isso não diminui como homem, assim como o trabalho não diminui a mulher como mulher. Ok? Isso é uma evolução, ok? Né? Nós somos o resultado de toda a nossa evolução aí, né? Então, o ser humano ele está em contínua evolução. E, obviamente, né, situações do passado interferem hoje no presente aí. Daí, né, muitas dessas diferenças aí, como a gente está vendo, ok? Vamos lá, outra pergunta. Será que, para o relacionamento dar certo, a mulher tem que ficar falando enquanto o homem finge que escuta? Se é tão difícil para o homem ouvir alguém quando precisa de silêncio, uma alternativa para a mulher é conversar com outra pessoa enquanto o marido está recolhido em sua caverna. Ela pode ligar para uma amiga e compartilhar seus problemas, por exemplo. Ele medita e se refaz no silêncio, ela se alivia falando com a amiga. Depois de meia hora, ambos estarão ótimos e poderão se dar bem, inclusive conversar. Bom, agora visão. Algumas diferenças entre homem e mulher em relação à visão. Visão. Porque o homem não sabe olhar disfarçadamente? Porque a visão dele focaliza direta e rapidamente o objeto de sua atenção. Né? É o que os psicólogos chamam de olhar em tubo. Portanto, né, isso gera muito conflito, né, entre homens e mulheres. Né? Porque, né, o homem olha de uma forma que a mulher percebe que ele olhou. O homem olha de uma forma que a mulher, que fica claro ali, né, que ele realmente olhou. Por que a mulher enxerga sem olhar diretamente? Porque tem a visão periférica desenvolvida, muito mais ampla e eficiente que a do homem. A mulher pode ficar falando meia hora sobre tudo o que viu no bater de olhos. O homem que se cuide com essa visão periférica feminina, pois quando olha em tubo para alguém, a esposa percebe imediatamente o que está acontecendo e sem desviar o olhar, sabe até quem está no foco da atenção dele. E ele nem se toca que ela percebeu tudo, tá? Então, gente, isso aqui causa muitos conflitos, né? Às vezes o homem olha para uma outra pessoa que não deveria olhar, tá? Acha que a mulher não está vendo, mas ela está vendo. E ela está, né, conseguindo perceber ali ao lado para onde o homem está olhando, ok? Portanto, a mulher tem visão periférica desenvolvida e o homem tem visão em tubo, ok? Bom, gente, eu vou falar sobre o tato, ok? Que é o toque. Porque a mulher fica tocando, acariciando e abraçando o homem, mas não quer fazer sexo. Porque tocar, acariciar e abraçar faz parte das manifestações afetivas da mulher. Desde crianças, elas se abraçam entre si, ficam de mãos dadas, dão beijinhos, enquanto brincam ao chegar à escola e ao se despedir. Para elas, tal comportamento é natural, desprovido de conteúdo sexual. Elas estendem esse comportamento aos menininhos, com quem se sentem bem. Se não se encostam neles, é porque algo não vai bem. Quando brincam de casinha, elas são quase autossuficientes, isto é, não dependem dos menininhos, pois uma delas faz o papel de pai se for necessário.
Mas quando algum menininho insiste em participar da brincadeira, elas lhe atribuem o papel de pai. Então a mãezinha dá um beijinho no rosto, dizendo: pronto, agora você vai trabalhar enquanto nós ficamos em casa. E para continuar brincando, ele tem de sair de verdade para trabalhar. Na puberdade e na adolescência, as garotas continuam demonstrando afeto aos pais. A mãe as aceita muito bem, mas o pai já se sente pouca vontade ao abraçar, acariciar, e beijar a filha, principalmente quando o corpo dela começa a tomar forma de mulher. E ele pode passar a evitar essas demonstrações, pedindo modos e compostura, pois ela já está ficando mocinha. Adultas, as mulheres, elas continuam como sempre foram com as amigas. Seriam assim também com os homens, caso eles aceitassem com naturalidade as demonstrações de afeto. Mas dizem que os homens só pensam naquilo. É assim que os homens entendem os toques, das mulheres. Ela está gostando de mim. Portanto, gente, guardem bem isso. Não é porque a mulher está tocando, acariciando, abraçando o homem que ela quer fazer sexo. Porque o homem só toca, acaricia e abraça a mulher quando está a fim de fazer sexo. Homens preferem abraços fortes, de supetão, com barulhentos tapas nas costas para mostrar sua máscula energia e força. Nada de demonstrações mais suaves e sutis, como beijinhos, mãos dadas ou coisas assim, que podem macular sua virilidade. É comum os meninos, os jovens e até alguns adultos socarem os amigos como manifestação de carinho ao se encontrar e ao se despedir. Parece permanecer entre eles o antigo ritual primata de demonstrar quem é o mais hábil e forte, quem grita mais alto, etc. Os meninos, quando encontram os amiguinhos, já saem correndo sem precisar de aquecimento. Para que perder tempo com apertos de mão? Um pouco mais crescidinhos, nem beijinhos eles querem receber das tias afetuosas. Na puberdade e na adolescência, com a sexualidade à flor da pele, não é à toa que detestam manifestações afetivas de mães, tias e avós, que insistem em ficar pegando e beijando. Afastam-se delas para evitar constrangimentos ou alguma ereção involuntária. Os toques, carinhos, abraços e beijos têm destino certo para os homens, a satisfação sexual. Senão, para que tudo isso? É assim que os homens entendem os toques da mulher. Se ela o tocou, ela quer ter relação sexual. Bom, gente, espero que isso tenha esclarecido aí um pouco aí sobre as diferenças entre homens e mulheres, tá? E com isso vocês possam administrar melhor essas diferenças, ok? Bom, gente, e nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero terminar o programa de hoje com uma mensagem, ok? O nome da mensagem é: por melhor que você seja. Por melhor que você seja, seus filhos não serão perfeitos. Por melhor que você seja, seu marido, sua esposa, seu casamento não será perfeito. Por melhor que você seja, sua família não será perfeita. Por melhor que você seja, seu trabalho não será perfeito. Por melhor que você seja, seus pais não serão perfeitos. Por melhor que você seja, seus irmãos não serão perfeitos. Por melhor que você seja, seus amigos não serão perfeitos. Por melhor que você seja, seus colaboradores não serão perfeitos. Por melhor que você seja, seu chefe não será perfeito. Enfim, por melhor que você seja, sua vida não será perfeita. Pois onde vai o ferro, vai a ferrugem. Porque não viemos ao mundo para ter uma vida perfeita. Viemos ao mundo para ter uma vida imperfeita, para que durante toda a vida imperfeita nos empenhemos para que nos tornemos perfeitos. Pois dessa forma, ao chegar ao final da caminhada, não estaremos perfeitos ainda, mas estaremos melhores, muito melhores que antes de passar, de conviver com as imperfeições da vida. Pois somos seres imperfeitos que vivem uma vida imperfeita a fim de que nos tornemos perfeitos. Por melhor que você seja, e apesar de toda a imperfeição da vida, a vida vale a pena sim, do jeito que ela é. Pois se somos capazes de amar as pessoas imperfeitas, também somos capazes de amar a vida imperfeita que todos temos e ainda assim ser felizes. Para isto, basta valorizar, gostar e aceitar os presentes, que são os aprendizados, crescimentos, transformações positivas que a vida nos dá a todo momento. Assim, o saldo da vida é sempre positivo. Aprenda a gostar de aprender, de crescer, de evoluir como pessoa. Dessa forma, você vai sempre gostar da vida, aconteça o que acontecer. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!